Olá, eu vou te dar 3 dicas de como ter sucesso em concursos públicos em questões de informática. Como você pode verificar nas imagens que eu vou colocar aí no vídeo, os concursos públicos de agente comunitário da saúde, cuidador de idoso, caem muitas questões básicas, de noções básicas de informática. E hoje eu vou te passar 3 dicas cruciais para que você vá muito bem nos concursos públicos e não fique ansioso ou com a mão suada na hora de cair questões de informática, tá bom? Um sistema computacional, ele funciona com esses 3 alicerces, essas 3 dicas que eu vou te dar, tá? A primeira delas é o hardware. Então eu vou escrever aqui. Tá. Essa vai ser a primeira dica, tá? A segunda vai ser o software. E a terceira vai ser o peopleware. Em concurso público, cai muitas questões básicas de informática que estão entre esses 3 alicerces, as 3 dicas, tá? Então vamos lá. O que é o hardware? O hardware, ele é toda a parte física, tá? Toda parte física. Então ele é toda a parte física do computador. Então tudo aquilo que a gente pode tocar é considerado um hardware. Então, por exemplo, o que é físico dentro do sistema computacional? A placa-mãe do computador, a memória, o HD, tá? Outras coisas também, o monitor, teclado, o mouse, eles são considerados hardwares, tá? Parte física. Então é tudo aquilo que a gente pode tocar em um sistema computacional, tá? E dentro de hardware já cai muitas questões de concurso, né, relacionados a hardware. O que é um hardware? HD é considerado um hardware? E aí tem lá errado, correto, errado, né? Então, dentro de hardware já cai muita questão em concurso, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre hardware mais para frente, tá? E software, o que é software? O software ele é toda a parte lógica, né? Então é tudo aquilo que, ao contrário do hardware, o software a gente não consegue tocar, né? O software a gente não consegue pegar, ele é algo lógico, é algo programado, né? Inclusive tem um meme legal na internet que hardware é tudo aquilo que a gente chuta e software é tudo aquilo que a gente xinga. Por que a gente xinga? Porque não tem como chutar o software, tá? O software é a parte lógica de um sistema computacional. E são exemplos de softwares, o Windows, né, que é o sistema operacional que cai muito em concurso, o sistema operacional Windows. Aplicativos móveis de celular são considerados softwares como WhatsApp, Facebook. O próprio Facebook Web é considerado um software, tá? Ele foi desenvolvido, é a parte lógica, tá? Então, o software é toda aquela parte que a gente não pode tocar, aquela parte lógica de um sistema computacional, tá? E a gente tem o peopleware. O que é o peopleware, né? São as pessoas que utilizam o sistema computacional, tá? Praticamente hoje, em dia, não existe... pode existir. Tem pessoas que não têm contato nenhum com a tecnologia, mas é muito raro, né? Então, peopleware é todas aquelas pessoas que têm contato com um desses, ou os dois, né? Mais especificamente os dois, tá? Ele tem contato com os dois, o hardware e o software, em algum momento do dia a dia. Se você tem um celular hoje em dia e está vendo esse vídeo pelo YouTube, você já é considerado um peopleware, né? Uma pessoa que utiliza do hardware e o software para comunicação. Você está vendo o vídeo, a gente está aqui conversando, trocando uma ideia, né? Até mesmo minha mãe, que não é apta tanto à tecnologia, ela tem um celular. E mesmo quando ela não tinha um celular, um dispositivo com internet, com acesso ao navegador, ao YouTube, ao Facebook, quando a gente vai em um supermercado ou vamos tirar dinheiro no caixa eletrônico, a gente já está sendo um peopleware, a gente está se utilizando de uma tecnologia, né, de um sistema computacional que nos caixas eletrônicos tem um hardware, tem um computador lá atrás e tem um software que gerencia todo esse banco de dados dos bancos, né? Então a gente já está utilizando
de software e hardware. Então a gente é um peopleware. No supermercado, quando a gente vai fazer uma compra, né, e a mulher ela tem aquela maquininha de QR Code, né, ou de leitor de código de barras, e ela passa aquele leitor, então a gente está usando um dispositivo de hardware que é incluído dentro de um software que faz o gerenciamento de produtos, seja lá do estoque do mercado, né? Então quando faz uma compra já cai lá no estoque um a menos. Então, tanto o caixa quanto a pessoa que faz a compra, ela está se utilizando de um sistema computacional que tem os dois alicerces da informática, que é o hardware e o software. Então, esses são considerados os peoplewares, as pessoas que utilizam do hardware e do software, tá? Beleza. E aqui dentro, né? Então, por exemplo, dentro do hardware, eu dei alguns exemplos, mas o que constitui o hardware? Toda aquela parte física que eu falei. O mouse, né, é um hardware, o teclado é um hardware, né? Tem as partes internas do computador que são consideradas hardware, que é a placa-mãe, HD, memória e processador, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente que cai bastante em concurso? São os periféricos. Os periféricos. Então, como prometido, os periféricos, né? Tá dentro da categoria hardware, são aqueles dispositivos ao redor, ao nosso redor, ao redor do usuário, que auxilia o computador humano, né? Quais são esses tipos de periféricos que auxiliam o computador, né, com o ser humano? É o mouse, o teclado, né, o monitor, né, porque o computador ele não fala a nossa linguagem, então essa linguagem ela tem que ser convertida e transmitida para o monitor de uma maneira que nós entendemos, né? Então o monitor ele é um dispositivo e ele é um periférico. O mouse e o teclado, tá? E cai muito em concurso o quê? As divisões dele. Então, periférico de entrada, saída, híbrido, o que é isso, né? Vamos lá. Periféricos, você já sabe o que é, aqueles equipamentos ao redor que te auxilia, né, na comunicação máquina-homem, beleza? Então, perfeito. Periféricos. Então, vamos começar aqui pelos periféricos de entrada. O que é periférico de entrada? A gente já sabe o que é periférico, tá? Os periféricos de entrada são aqueles periféricos que nós utilizamos deles, os seres humanos, para entrar com informação na máquina. Olha que legal. Um exemplo claro de um periférico de entrada é o teclado, né? Então, quando você escreveu aí no YouTube ou pesquisou alguma coisa, o que você fez? Você entrou com uma informação no computador, você digitou lá concurso, alguma coisa desse tipo, você entrou com uma informação, o computador processou essa informação e teve a saída para você já no monitor, né, lá com concurso, enfim, né? Então, o primeiro periférico que você utilizou ali foi o teclado, você entrou com uma informação, tá? Então, esse é um exemplo claro de entrada de informação. Assim como o mouse também, né? Então, você navega ali com o mouse, clica na parte lógica, né, do sistema, mas ele está mostrando para você no monitor, você clica e tem uma ação, então você está entrando com uma informação. Eu quero que abra esse programa, clica 2 vezes. Você entrou com uma informação, entrou com uma ação e o computador vai processar e vai ter a saída, tá? Então, a gente já citou 2 aí, né? O de entrada, o que foi? Teclado e mouse, tá? Então, esses são aí os principais de entrada. A gente também tem, a gente pode colocar uma vírgula aqui e colocar aqui também teclado, mouse e microfone, né? Porque muita gente, hoje em dia, utiliza essas chamadas no WhatsApp, então a gente tem ali o microfone, a gente pode usar como entrada o microfone, né, para falar com outra pessoa, ou dar comandos para o computador. Hoje em dia a gente já tem assistentes pessoais, né, o Windows tem a Cortana, os próprios celulares têm o Google Assistente, o Android, né? Então a gente pode entrar com uma informação, a gente não digita nada, mas a gente entra com informação, né? A gente faz, por exemplo, OK Google, e aí ele vai esperar uma ação nossa, uma entrada de informação, e a gente pode falar, como está o tempo? A gente entrou com uma informação, mas foi voz, mas a gente entrou da mesma maneira, tá? Então o microfone também ele é um periférico de entrada de informações, tá? E aí a gente tem a saída também, né? A saída dessa informação, né? Você entrou, sai, né? Então, temos a saída. Quais são os dispositivos mais claros de saída de informação? O monitor,
né? O monitor, tá? O monitor. O monitor, como eu falei no exemplo do teclado, a gente colocou lá concurso, né? Colocou concurso, aí apareceu, a gente clicou em pesquisar, mas já apareceu o concurso pra gente. O monitor, ele é um exemplo claro de um periférico de saída. E ele é um periférico de saída a todo momento, né? Então, quando a gente está usando o computador, está saindo informação a todo momento pelo monitor, tá? Quando a gente vai assistir um vídeo e está saindo o vídeo pelo monitor, o computador, o que fez? A gente, voltando ao exemplo do concurso, vamos supor, você precisou do concurso, você entrou com uma informação, o computador processou. Aí já apareceu a pesquisa para você. Você clicou no vídeo, o vídeo está aparecendo no monitor, já é a saída daquela informação do computador para você. Tá? Então, se você está assistindo esse vídeo agora através do monitor ou através da tela do celular, você está usando um periférico de saída de informação. Tá? Então, o computador já processou aquela informação e está saindo para você o vídeo, tá? Ou o texto, dependendo, né? Se você estiver digitando no Word, né, digitando no Word ou fazendo uma planilha no Excel, tem aquela saída ali no monitor para você, tá? Um outro periférico de saída muito legal para a gente usar como exemplo de periférico de saída é a impressora, mas a impressora quando ela faz a impressão mesmo, né, da folha, não aquela impressora multifuncional que a gente vai utilizar em outro exemplo, tá? A impressora básica, simples, aquela impressora antiga, lembra que ela só fazia a impressão mesmo dos dados, ela não digitalizava nada? Então, quando a gente utiliza essa função, a gente está utilizando a saída, tá? Um periférico de saída. Então, a gente faz a impressão, está saindo uma informação do computador que ele processou, puf, saiu. Então, quando a gente faz aquele trabalhinho no Word e manda imprimir, então a gente mandou imprimir, passou pela impressora, saiu, né? Então, a gente tirou aquela informação do computador para o papel. Então, a gente utilizou ali um periférico de saída. A impressora, exclusivamente, claro, aquelas impressoras mais antigas que só tinham a função de imprimir mesmo, tá? E aí a gente cai no terceiro aqui, que é os híbridos, tá? Os híbridos, que são os periféricos que fazem tanto a função de entrada quanto a de saída, tá? São os híbridos. E a gente considera híbrido quais periféricos? A impressora multifuncional, né? Que é aquela impressora mais complexa que hoje nós já temos, já vem em larga escala, tá? A gente compra até aquelas mais baratinhas no Carrefour, multifuncional, tá? A gente compra aquelas baratinhas do Carrefour, ela já tem essa dupla função aí, de imprimir e digitalizar, tá? Então, por que ela é híbrida? Porque ela imprime, ou seja, ela tem característica de saída, como eu expliquei, e ela entra também com informações no computador quando a gente digitaliza. Então, quando a gente coloca uma impressão, né, um papel, na impressora e digitaliza ela, o que a gente está fazendo? Nada mais do que transformando aquela imagem física nossa, né, um papel físico, em algo digital, em algo 0 e 1, algo digital que o computador entende. Então, quando a gente digitaliza um documento e passa ele para o computador, na impressora multifuncional, através da digitalização, a gente está fazendo uma entrada. E essas impressoras, elas são híbridas, então elas têm tanto a função de imprimir quanto de digitalizar, ok? Vou colocar aqui embaixo outro híbrido, que é o headset, né? O headset, não sei se vocês já viram, é aquele que você tem o fone e o microfone ao mesmo tempo. Muitos jogadores, profissionais de videogame utilizam, né, para comunicação, e nada mais é também do que aquela chamada no WhatsApp nossa, né? A gente tem o celular, então, ou qualquer outra chamada, né? A gente utiliza o quê? Os dois ao mesmo tempo. A gente tanto fala quanto escuta, né? Então a gente está utilizando um mecanismo de entrada de informação e de saída, né? Então os headsets, eles trabalham dessa forma, tá? E um periférico híbrido que acredito que você utiliza, todo mundo utiliza, são os pendrives, tá? Os pendrives. Os pendrives, eles são dispositivos híbridos porque você tanto pode entrar com a informação no computador quanto tirá-la, né? Ou quanto você pegá-la. Então, por exemplo, tem uma música no meu computador e eu quero pegar essa música e passar para o computador de um colega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espetar o pendrive, vou pegar essa música e passar para o meu pendrive. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? A utilização do periférico de saída. Eu estou pegando uma informação de um computador e colocando no pendrive.
Agora, eu quero passar para o computador do meu amigo. Então, o que eu faço? Eu levo o pendrive no computador do meu amigo, espeto e jogo no computador dele. Nesse momento, eu estou usando ele como um periférico de entrada de informação, né? Então, por isso que o pendrive, HD externo, são dispositivos híbridos, tá? Então, aqui a gente fechou aqui a parte de hardware, bem mais focada nos concursos públicos, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de software. Então, já conversamos sobre hardware e vamos falar um pouquinho sobre software mais especificamente, né? A gente já conversou, falou que software é toda aquela parte lógica de um sistema computacional. E o que inclui aí no software? Que é a parte lógica, né? O que está incluso aqui? Os softwares, programas, né, que a gente fala muito aqui no Brasil, programas. Então, é considerado um programa um sistema operacional, por exemplo. Então, parte lógica, sistemas operacionais. E aí a gente já caiu em um tópico muito legal de sistemas operacionais, que é o Windows, né? Que cai muito em concurso. O que é o Windows, né? Eu já vi muito. Defina o Windows, tem gente que fica meio perdido, né? O Windows ele é um sistema operacional, ou seja, ele foi desenvolvido, ele foi programado lá, né, pela Microsoft, o Bill Gates lá atrás, e ele é uma parte lógica de um sistema operacional, ele é um software, como qualquer outro programa, né? A diferença dele é que ele faz um gerenciamento muito mais complexo de todo o hardware, né, como o sistema operacional deve fazer aquele gerenciamento da memória RAM do processador, ele tem um gerenciamento muito mais específico, mais assíduo ali dentro da máquina, né, que outros softwares não fazem, né, eles não se preocupam com isso, como é o caso do Facebook, por exemplo. Ele foi desenvolvido para a web e ele nem se preocupa no seu hardware, assim, né, supondo. Ele desenvolve, né, na web e ele não fica controlando muito o seu hardware ali, seu processador, sua memória. Já o sistema operacional, ele é um software mais complexo, né, ele faz esse gerenciamento da máquina como um todo, tá? Drivers, então ele é mais complexo, tá? Então, dentro da parte lógica cai um software sistemas operacionais. Quais são os mais utilizados? O Windows, né, da Microsoft, temos aí o Linux, que vamos ressaltar que ele não é considerado um sistema operacional, né? Na verdade, o Linux é o kernel, que é um motorzinho que todos os sistemas operacionais têm, que fazem algumas coisas ficarem mais fáceis ali na hora do desenvolvimento do sistema. Tá? São um motorzinho que fica entre o sistema operacional e a parte de linguagem de máquina. Então, o Linux ele facilita muito para que o que exista dentro do Linux, as distribuições. Tá? As distribuições Linux. Então, por exemplo, quais são as mais conhecidas distribuições Linux, né, que utilizam o kernel Linux? Ubuntu ele é muito conhecido, tá? Eu vou colocar até aqui do ladinho. Ubuntu ele vem muito em computadores que a gente compra aí na Casas Bahia, né? Faz compra pela internet. Por quê? Como o Linux ele é código livre, ele é aberto, os desenvolvedores, né, fazem distribuições gratuitas, tá? E por que fica mais barato para o consumidor final? Porque, como ele é código aberto e a pessoa pode desenvolver o sistema operacional com uma certa facilidade, as distribuições elas são gratuitas, tá? E aí o que acontece? O usuário final ele não paga por isso. Porque lá quando você compra um computador na Casas Bahia com Windows, a Casas Bahia ou o fornecedor está pagando um X valor pelo Windows, que tem um preço, né? Tanto é que se você comprar o Linux, tanto é que se você comprar o Windows, né, a parte, ele tem um X valor. Agora, se você for atrás das distribuições que eu vou falar aqui, você vai ver que você pode fazer o download gratuitamente, tá? Sem ser pirata, né? Então tem o Ubuntu, que é uma das mais conhecidas, a gente tem uma distribuição que é o Mint ou Might, né, para os mais chegados, que é uma distribuição bem legal também,
que ela é mais bonitinha, parece mais com Windows. O Ubuntu também hoje em dia já está bem bonitinho, fácil de usar, tá? Tem mercado de aplicativo e tudo. Então a gente já conversou aqui sobre a parte lógica, a gente começou na parte lógica, e aí a gente viu que sistemas operacionais caem no software. Temos o Windows, que é o sistema operacional mais utilizado de computador do mundo, né? E também temos o Linux, que a gente descobriu que é um motor, né? Que é um kernel entre um sistema operacional e a máquina, tá? Que se utilizam os desenvolvedores de distribuições, então eles fazem as distribuições. Existem N distribuições Linux, tá? Então eu estou falando algumas delas. No mercado nós temos também o Mac OS, tá? Que é um sistema operacional da Apple, tá? De computador, né? A gente também tem o celular, que ele é muito utilizado, né? O iPhone, e ele tem o iOS, né? E nos computadores a gente tem o Mac OS, que ele é o sistema operacional da Apple, tá? Ele foi desenvolvido pela Apple para computadores lá atrás, né? Mas ele não foi um dos primeiros, né? Tem a história certinha da Apple, tem até os filmes legais para vocês analisarem, mas esse sistema operacional ele é o atual da Apple para computadores, tá? Para Mac, para os Macintoshes, os notebooks, né? Os MacBook Pro da vida, os Macs mesmo da Apple, tá? Então esse aqui a gente destrinchou uma parte da parte lógica dos computadores, tá? E aí a gente tem aqueles programas que eles são o quê? Eles são auxiliares dos sistemas operacionais, né? Então, por exemplo, para Windows, nós temos alguns programas, softwares também desenvolvidos pela Microsoft, que também caem na parte de software e também a parte lógica, como é um exemplo do pacote Office, né? O pacote Office, ele é um pacote de programas, né, da Microsoft, em qual tem vários tipos de categorias, né? Tem a Standard, que é a mais levinha, que tem Word, Excel, PowerPoint, mas também continua sendo a parte lógica, só é um aglomerado de programas e um pacote só. Então a Microsoft ela tem aí vários, um pacote de programas de escritório, por isso que é Office, né? Pacote de escritório, Excel, PowerPoint, e o próprio Word também são considerados softwares e parte lógica. Então foi desenvolvido, né, para facilitar a vida do ser humano ali em alguns tipos de tarefas, tá? Também é considerado parte lógica, pacote Office. Eu vou colocar aqui até Word, né, Excel como exemplo. Então a gente tem aquele software mesmo, desenvolvido para computador, na parte desktop que a gente fala. Mas também a gente tem softwares que são desenvolvidos para a web, também não deixa de ser a parte lógica. E como é que esses softwares eles são desenvolvidos, né, para a parte de desenvolvimento web? Primeiramente a gente vai ter que ter um software, né, que é o navegador, tá? Navegador. Que é um software capaz de ler os protocolos da web, né, que é o HTTP ou HTTPS. E dentro desses protocolos existem várias linguagens que são, né, esperadas ali pelo navegador para que o site web funcione, né? Então, primeiramente a gente vai precisar da parte lógica, um navegador para acessar a internet, tá? E posteriormente a isso nós teremos a parte lógica. E existem algumas linguagens de programação que serão conversadas aqui dentro do canal, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas que tipos de aplicações web nós temos hoje? Nossa, várias, né? O próprio Facebook é uma delas, é uma aplicação web, né? Ele foi desenvolvido, a parte lógica, pelo Mark Zuckerberg, enfim, né? Foi desenvolvida lá toda a parte lógica de programação, e ele funciona hoje com várias funções, né? De comunicação, né? Enfim, entretenimento. Temos o YouTube, né? Temos o YouTube, que também é um software, foi desenvolvido, né? Não pelo Google, por outros, a Google comprou, mas ele foi desenvolvido com a premissa de compartilhamento de vídeos, né? Mas é um software também, foi desenvolvido, tá? E o próprio Google, né? Que é um site de pesquisa, ele também é um software, ele também é uma parte lógica
mais para a web, né? Então é bom a gente só dar uma separada, mas saber que tudo isso é parte lógica, tudo isso foi desenvolvido, né, através de software, tá? Na parte lógica, tá? Então essa é a divisão, tá? A parte lógica e hardware, beleza? E aí, para finalizar a terceira dica, nós já falamos sobre hardware, software, vamos para peopleware. A gente já conversou um pouquinho, então a gente sabe que peopleware são né, as pessoas, ou os usuários, né? As pessoas ou usuários, né, de um sistema computacional, tá? Então são aquelas pessoas que integram um sistema computacional, são aquelas pessoas que se utilizam do hardware e do software para alguma coisa, tá? Aí eu dei os exemplos, como ir ao banco, retirar dinheiro no caixa eletrônico, né? Fazer compras através de um caixa também eletrônico ali, né? Então, esses são os peoplewares, tá? O peopleware, tá? As pessoas que se utilizam do hardware e do software, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Se você quiser saber mais, acessa o link aqui na descrição. Não esquece de dar like no vídeo. Clicando nesse link da descrição, você pode conhecer mais a nossa plataforma de cursos online, tá? Onde nós temos cursos completos de informática, tá? Na área de desenvolvimento, web e nessa parte de informática básica, que vai te dar a estrutura necessária de ir muito bem nos concursos públicos e ainda, além disso, ter um currículo imbatível aí no mercado de trabalho, tá? Então, não esquece de conferir o link na descrição, tá? Qualquer dúvida, nós temos o suporte aí da plataforma e é isso e até mais.